Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Estados Unidos. Muito obrigado. É ótimo vê-lo, como sempre. Premedzai Saint Hengling. E você que mostrando it hours do Corey. Sim, boas notícias. Bem, Trump, você sabe, não é mais segredo. Ele queria e esperava uma guerra curta. No entanto, agora parece estar preso a uma posição de tudo ou nada. Ou ele intensifica e tenta eliminar o principal rival dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é o Irã, ou corre o risco de ser expulso da região. Não ele pessoalmente, mas o exército americano. Se todas as suas bases forem destruídas e os países do Golfo começarem a ver a presença militar como uma fonte de insegurança em vez de segurança. Então, para onde você acha que Trump vai a partir daqui? Estamos ouvindo falar sobre fuzileiros navais indo para a região e tropas em solo. Essa é uma opção realista no seu planejamento de guerra? Como você avaliaria isso? In your war planning, how would you assess this? Ground troops are not realistic at all. But let me back Tropas terrestres não são nada realistas. Mas deixe-me recuar um pouco. O Haaretz publicou um artigo interessante. O único jornal que eu leio, e às vezes nem gosto dele, porque o Netanyahu praticamente é dono de todos os outros. Mas o Haaretz tinha uma manchete secundária realmente interessante ontem. Dizia, para vencer, o Irã só precisa não perder. Para vencer, Bibi e Donald precisam de uma vitória espetacular. Isso resume tudo. Eles não vão conseguir. Então, qual é o negócio aqui? Quer você use fuzileiros navais na ilha de Karg, ou ilha de Kark, como muitos persas dizem, a ilha proibida, pense em Ulisses e na Odisseia. É esse tipo de coisa. As águas ali são muito profundas. Você pode carregar 10 superpetroleiros de uma só vez. Simultaneamente. 10 superpetroleiros. Então isso é essencial para o Irã, para sua indústria de petróleo, e em muitos aspectos é essencial para países como a Índia e outros que obtêm petróleo de lá. Isso seria um desastre, mas é o único local de desembarque em perspectiva que vejo como estrategicamente importante. E talvez você consiga colocar alguns fuzileiros navais lá. Em qualquer outro lugar, eles seriam destruídos, morreriam. Quero dizer, não há dúvida na minha mente sobre isso. E nós simulamos essa guerra. Alguém me pediu o título e todos os detalhes da simulação. Estou procurando agora porque já faz um tempo. Mas o tenente-general Van Ripper, que era meu chefe na época, foi quem a conduziu. E ele fez a primeira simulação, e nós perdemos tão feio que exigiram que ele a fizesse de novo. Ele fez de novo, e perdemos de novo. E isso foi há 20 anos, antes de o Irã ter desenvolvido o que desenvolveu agora. O que quero dizer com isso? Você sabia que eles destruíram 5 dos radares que custam milhões de dólares, 2 deles valendo $500 milhão cada, em outros países, o que nos deixou cegos, e não podemos substituí-los. E adivinha por que não podemos substituí-los? Porque não conseguimos obter os metais de terras raras da China para fazê-lo, mesmo que conseguíssemos construí-los tão rápido. Então isso foi muito, muito bem ajustado pelo Irã, ainda mais do que naqueles jogos de guerra de que eu estava falando, ou nas duas versões deles. Forças terrestres seriam o mesmo que dizer que estamos perdendo, e perdendo no estilo do Afeganistão, da Segunda Guerra do Iraque, ou pior. Em outras palavras, $1 trilhão em custos ao longo de um conflito de 10 anos, no qual acabaríamos tendo que reimplantar o serviço militar obrigatório e tudo o que vem com uma mobilização total, apenas para colocar forças suficientes no Irã para fazer diferença e mantê-lo depois. Não vai acontecer. Você não vai fazer isso. O povo americano não vai permitir. É simples assim. Se Donald Trump quiser encerrar sua presidência de forma significativa, prematuramente, por assim dizer, que o faça. Agora, não digo isso levianamente, porque todos aqueles homens e mulheres morreriam. Well, no,
Bem, não. Sobre aqueles radares, é galho, eu acho, o mineral raro de que eles precisam. E ao que parece, a China controla cerca de 98% disso, se não a extração, pelo menos o refino. Então, no geral, a situação é que se os Azoas quiserem entrar em guerra com a China, vão ter que pedir permissão à China para que possamos. E ele acabou de negar uma visita. Ou ele simplesmente cancelou uma visita. Imagine isso, Will. Pode imaginar? O principal interesse estratégico que temos em um país estrangeiro é a China. O último interesse que temos em um país estrangeiro, além do que o Bibi nos vende, é o Irã. E estamos cancelando uma reunião com o homem responsável pelo primeiro para podermos ser os defensores da guerra com o segundo. Isso é um absurdo. Mostra o quanto nosso pensamento está distorcido. Acho que o plano era Trump se encontrar com Xi Jinping em abril e basicamente já ter a guerra com o Irã terminada, como um pequeno troféu na prateleira ao lado da Venezuela, antes de eles se encontrarem. Mas é claro, isso é bem diferente. Agora ele se meteu em uma guerra longa. A Venezuela também se mais sour Gorbit wird. O Trump surtricos por Brasileiro. Bem, também há essa conversa agora. Trump primeiro disse que, precisamos de aliados para nos ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. E então ele disse, na verdade não precisamos de ninguém. Somos os Estados Unidos da América, podemos fazer isso sozinhos. Curiosamente, ele disse isso com cerca de 30 segundos de diferença, então mudou de ideia bem rápido. Mas ainda assim, é uma questão interessante. Você já participou de planejamentos de guerra? Qual é a probabilidade disso acontecer? E quais são os principais desafios para abrir o Estreito de Hormuz por meio de força militar? O que isso envolveria? Seria necessário invadir território iraniano ou seria apenas uma questão de escoltas? Porque escoltas parecem algo menos permanente. A escolta era o principal método que usávamos quando eu trabalhava no planejamento de guerra no Pacífico. Eu estava muito envolvido nisso. A situação é um pouco diferente hoje, mas os princípios básicos são os mesmos. O que tentamos fazer naquilo que chamávamos de Operação Earnest Will, não éramos tão pedantes naquela época. E depois, com a Operação Praying Mantis, que voltou à pedanteria, foi reatribuir bandeiras aos petroleiros do Kuwait para que, primeiro, houvesse alguma violação do direito internacional, caso fossem atacados. E segundo, para que os petroleiros kuwaitianos, os seguradores, os transportadores, todos pudessem se sentir seguros, o mundo pudesse se sentir seguro, e assim por diante. Deu errado imediatamente porque o Bridgeton, acho que esse era o nome do MV, um navio mercante muito grande, atingiu uma mina. O capitão ficou furioso conosco. Ele estava nos canais, pelo que me lembro. O canal, na verdade, o canal norte e o canal sul, para esses grandes navios não é muito largo, apenas alguns quilômetros cada um. E um dos canais, acho que o canal norte, fica muito próximo da costa iraquiana, onde poderia ser facilmente interceptado. Era para Civic Algorithm na KMU da Prestaccord, nem era para ser um war. E foi aqueceu, o Bridgeton atingiu-me. Então a próxima coisa foi, acho que foi o Samuel B. Roberts, um dos nossos contratorpedeiros, ou talvez um contratorpedeiro de escolta, que atingiu uma mina. Ela teve que mancar de volta cerca de 4 nós até Norfolk para reparos. E então, é claro, Saddam Hussein lançou 2 mísseis Exocet em outro. Então não foi um bom momento. No fim das contas, conseguimos fazer os petroleiros passarem pelo estreito. Mas como eu disse, era uma época muito diferente. E um Irã diferente, com capacidades diferentes. Também tivemos que afundar um contratorpedeiro, um remanescente da Segunda Guerra Mundial, provavelmente dado ao Shah. E depois lançamos uma bomba pela chaminé de um segundo. E Ronald Reagan, na verdade, o próprio presidente, por meio do general Vesey, o chefe do Estado-Maior,
Nos mandou recuar porque achava que afundar outro navio de guerra seria demais. Tudo isso para dizer que não é fácil, é difícil. E foi difícil até mesmo naquela época, quando tínhamos uma superioridade esmagadora em todos os tipos de embarcações, por assim dizer, e realmente em todos os ramos das Forças Armadas. E o Irã ainda não tinha esse incrível arsenal de mísseis balísticos que possui agora, e me disseram que eles nem sequer revelaram os mais sofisticados, aqueles que se movem a 3, 4, até 5 vezes a velocidade de Mach. É tão rápido que não há nada capaz de derrubá-los. Pense em Oreshnik e Putin liberando o Oreshnik sobre a Ucrânia, talvez uma ou duas vezes, porque esses viriam com ogivas totalmente armadas para qualquer alvo. Sabe, quer estivessem indo atrás do Lincoln ou do Ford que fosse, eles a afundariam completamente. Isso está repleto de problemas. Problemas significativos que cresceram nos últimos 20 anos à medida que nos atrofiamos. Glenn, nós não temos o exército que tínhamos na Primeira Guerra do Golfo. Aquele foi o auge das Forças Armadas dos Estados Unidos. Talvez não em termos de sofisticação tecnológica, mas eu diria que mesmo nesse aspecto é um empate. Algumas coisas estão melhores, outras piores. O F-35 é um bom exemplo. Estamos vendo agora 30 horas de manutenção para cada hora que os modelos F-35A, B e C passam voando. Estamos vendo tempos semelhantes, ou na verdade mais longos em muitos casos, porque a Lockheed não abriu mão de sua abordagem proprietária de manutenção para essa aeronave. Também estamos vendo F-35s voando, que não estão totalmente prontos para a missão, mesmo que não estejam em condição plena, porque é combate. Os fuzileiros navais são os mais rigorosos quanto a isso. Eles vão voar se a aeronave conseguir decolar. Mas isso significa que nossa capacidade de usar alguns dos sistemas de armas tecnologicamente mais sofisticados que temos, aqueles que podem conectar todos os tipos de elementos no campo de batalha, que é o que o F-35 deveria fazer, e o motivo pelo qual ele não precisa daqueles radares grandes e caros quando está em rede, não está acontecendo. Então, muitos dos ataques que estamos realizando não são tão precisos. Não vai ser inexatos com a Stepper sem Newt. Dito isso, estamos bombardeando civis até não sobrar nada. Aprendemos com Bibi Netanyahu o que ele está fazendo no Líbano. Estamos fazendo em grande parte no Irã. Não apenas hospitais e meninas nas escolas, mas civis de ponta a ponta em nossas campanhas de bombardeio. Isso não está fazendo nada além do que o general da Força Aérea de 4 estrelas testemunhou no Congresso na semana passada que realmente faz. Está unindo eles. Está tornando-os coesos, está deixando-os furiosos, está tornando-os determinados. E embora a situação deles seja em muitos casos desesperadora em termos de conseguir o que precisam para viver diariamente, ainda assim vão lutar contra nós até o amargo fim, eu acho. E nós não entendemos isso, e Trump dizer que isso vai acabar em pouco tempo, alguém está realmente dando a ele um péssimo conselho, se é isso que o leva a fazer essas declarações. Se for apenas o seu habitual, eu tirei isso da minha cabeça e falei, então é outra coisa. Mas se o chefe do Estado-Maior Conjunto, o Estado-Maior em geral e o comandante do Comando Unificado, que eu acho um completo idiota, é triste dizer isso, mas acho mesmo, e outros militares estão dando esse tipo de conselho, de que tudo o que ele precisa fazer é perseverar, eles deveriam ser afastados e levados à corte marcial. Não é esse o caso. Trata-se, na melhor das hipóteses, de um conflito que durará 1 ano sem resolução ao final desse período e com todo tipo de perturbação nas economias globais. E não estou falando apenas de petróleo. Estou falando de fertilizantes e produtos alimentícios, ureia em particular. Isso é um verdadeiro emaranhado de espinhos, no qual Trump se jogou de bom grado, junto com seu amigo Bibi. E eu nem comecei a falar sobre a possibilidade, que acho que está se tornando bastante evidente pela linguagem que tenho ouvido e pelas conversas que tenho tido com outras pessoas, de Israel usar não uma arma nuclear, mas várias, porque uma só não. Nós já fizemos a análise.
Depende de onde ela for lançada, é claro, mas em praticamente qualquer lugar do Irã não vai fazer muita diferença. Ah, sim, vai vaporizar e fundir algumas rochas. Oh yeah, it's going to vaporize and weld together some rock, and it's going to, make a big mushroom cloud. E isso vai, você sabe, criar uma grande nuvem em forma de cogumelo. A radioatividade será um problema se for uma explosão aérea. Se for uma explosão no solo, também será um problema, mas não tão duradouro ou de alcance tão amplo. Pense em Chernobyl, se quiser. Mas você poderia lançar 10. E sabe, eu não quero dizer que é como jogar um alfinete no Oceano Pacífico, mas é como jogar um alfinete no Oceano Pacífico em um país daquele tamanho, tão grande quanto a Europa Ocidental. Nós costumávamos falar sobre isso. A lacuna de Fulda, onde íamos concentrar 10, 20, 30, até 100 armas nucleares sobre o grupo de forças soviéticas na Alemanha. Sabe, os alemães não gostaram disso porque causou muitos danos à Alemanha. Mas, em essência, o valor explosivo disso está contido dentro de um certo parâmetro. E uau, o Irã tem um parâmetro enorme. Então você está vendo que ele teria que lançar 10, 12, talvez 20 ogivas nucleares só para fazer diferença. E ele as tem em submarinos e em outros lugares. Ele tem muitas bombas de queda livre. Disseram-me que algo entre 200 e 300. Então, não quero parecer o mensageiro da desgraça aqui, mas estou dizendo que isso tem todo tipo de possíveis ramificações que ninguém nesta administração está levando em conta. Bem, quando ouço Israel fazendo declarações como o Irã nunca vai parar antes que Israel seja exterminado, esse tipo de linguagem é o tipo de coisa que você esperaria antes que a opção nuclear fosse considerada. Então sim, estou um pouco preocupado com essa retórica. Mas em termos de Israel recorrer às suas armas nucleares, você sabe, a opção sanção, quais seriam as restrições para Israel, afinal? O que aconteceria dentro dos Estados Unidos se Israel começasse a se envolver em uma guerra nuclear? Antes de tudo, em 73, o único exemplo realmente vívido que tenho, e o tenho tanto pela minha própria experiência quanto pelo relato daquele repórter da BBC que foi conversar com Golda Meir, na verdade ele não conseguiu uma entrevista marcada com ela. Normalmente conseguia. Ela gostava dele. Ele levou-lhe 2 dúzias de rosas vermelhas, realmente a cortejou, e ela gostava dele. Mas ela disse que estava sobrecarregada demais para recebê-lo pessoalmente em sua casa, embora pudesse dar uma entrevista por telefone. E quando ele fez a pergunta, você usaria uma arma nuclear? E ele disse que ia para perceber sem o pelo e o telefone. Sim. Agora, você poderia dizer que ela disse isso para o público, porque sabia que os soviéticos e nós estávamos ouvindo. E ela sabia que os soviéticos e nós lidaríamos com o Egito se necessário, caso a situação se tornasse crítica, e que ela não precisaria lançar a bomba. Acho que essa é provavelmente uma avaliação justa do motivo pelo qual ela disse isso. Mas isso apareceu em um jornal de Londres no dia seguinte, citado como algo que ela teria dito. Hoje, ninguém dá atenção a isso. Provavelmente ninguém sequer sabe nada a respeito, exceto professores esotéricos como você e eu. Então isso aconteceria hoje, sem os russos e os Estados-Unidos, sem aquela tensão entre os dois e, portanto, sem a cautela e a prudência que essa tensão trazia, isso seguiria adiante e aconteceria. Sim, eu nem acho que ele contaria ao Trump. Acho que ele simplesmente faria isso. Ele tem uma cadeia de comando e pessoas próximas a ele nas Forças Armadas que manteriam o segredo até que as nuvens em forma de cogumelo subissem. Então não é como em 73. Não é como se aquelas 2 superpotências ainda tivessem interesse em manter o gênio nuclear dentro da garrafa e exercer uma pressão massiva tanto de Moscou quanto de Washington sobre, naquela época, Tel Aviv. Luís Sedes, Bibi está por conta própria e ele sabe disso. Bibi's on his own, and he knows it. You said the war could last
Você disse que a guerra poderia durar até um ano, e eu concordo com você. Acho que esse discurso do Trump sobre a guerra estar prestes a acabar. Sinceramente, eu apenas presumi que ele estava tentando baixar os preços do petróleo. Mas, a menos que haja uma guerra nuclear, ela certamente pode se arrastar por um ano inteiro. Mas os Estados Unidos têm os suprimentos, afinal. O que sabemos sobre as armas? Novamente, Trump fez uma declaração dizendo que os Estados Unidos têm uma quantidade ilimitada de munição, mas nós meio que sabemos que não é bem assim. Então, por quanto tempo você acha que os Estados Unidos poderiam continuar desse jeito? E também, quanta dor mais poderia ser suportada? Porque eu vi ontem à noite que a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi atacada com bastante intensidade. E então, nas primeiras horas da manhã, ver a resistência iraquiana sobrevoou a embaixada com um drone e igualmente derrubá-la. Ele apenas sobrevoou e basicamente monitorou a área. Parece que se as bases fossem enfraquecidas a um grau extremo e os Estados Unidos ficassem sem armas, a economia global entraria em colapso. Isso não é como as guerras intermináveis de sempre, que são meio contidas e isoladas do resto do mundo. Esta vai envolver as grandes potências e derrubar a economia mundial. As bases americanas na região vão enfraquecer o sistema de alianças regionais. Se isso durar um ano, não será um ano estável para o Iraque. Vai se espalhar por toda parte. Você basicamente disse tudo. A única vantagem que o Império, os Estados Unidos, teria com uma guerra prolongada, mesmo além de um ano, é que todas as coisas sobre as quais Donald Trump tem mentido, dizendo que já possui, estariam pelo menos em produção inicial de baixa escala, se não em produção total, porque vai levar esse tempo. Então ele está mentindo descaradamente quando diz: eu reuni todo o pessoal em Mar-a-Lago, RTX, Lockheed, Boeing, Drummond, e todos concordam. Claro que concordam, seu idiota oportunista. Eles sabem que vão ganhar dinheiro a rodo. Mas se você acha que eles vão se preparar para fabricar todo esse equipamento sofisticado em pouco tempo, tente pensar nos Tomahawks, por exemplo. Talvez 1 ou 2 anos. Tente pensar sobre o THAAD. Talvez até por mais tempo do que isso. Para muitos desses sistemas leva pelo menos 1 ano, talvez 2, talvez 3, antes de entrar em produção em larga escala. Então sim, nesse sentido isso nos ajudaria. Mas até lá, Glenn, estaremos mortos, politicamente. Trump será removido do cargo. Eu farei essa promessa ao povo americano, aos europeus, para quem você está fazendo propaganda e com quem estou conversando. Trump estará acabado, sofrerá impeachment, será expulso, o que for, porque esta guerra não conta com o apoio do povo americano. Quer deixá-los totalmente inflamados com isso? Comece um alistamento obrigatório, comece a conscrição. Você teria que fazer isso, teria que mobilizar completamente. Se tentarmos colocar em funcionamento o sistema de serviço seletivo que temos agora, quebrado como está, acabamos de fazer um estudo sobre isso. Provavelmente custaria cerca de $100 milhões em um período de 6 meses apenas para colocá-lo em operação novamente, mesmo que se trabalhasse em turnos duplos ou triplos, 8 horas a cada 24 em cada turno, como fizemos antes na Segunda Guerra Mundial. Nunca seria possível fazer o sistema funcionar em 9 ou 10 meses e então receber os primeiros convocados. Nesse período de 9 a 10 meses, metade desses jovens de 18 a 24 anos vai desaparecer. E eu não os culparia nem um pouco. Canadá, México, se vocês quiserem um pequeno aumento na população com alguns jovens, vão conseguir. Isso é simplesmente um absurdo, Glenn. Não há como este país se preparar, em tão pouco tempo, de uma forma que permita a Trump resistir com sucesso a um processo de impeachment e em seguida estar pronto para entrar em uma guerra, na qual até lá, provavelmente outros países também estariam envolvidos. Estou pensando seriamente na Turquia. Bagdá, por exemplo, talvez até aquele pequeno e pusilânime reino conhecido como Jordânia, talvez até o Egito, talvez outros na região,
Assim que perceberem o que Netanyahu realmente pretende fazer e fará com o Líbano. Isso está repleto de potencial para algo muito maior do que apenas a nossa participação. Pode acabar envolvendo o mundo inteiro antes que tudo termine. E isso não é uma boa perspectiva, embora seja algo muito, e vou colocar aqui meu chapéu de historiador, muito previsível, dado esse deslocamento inexorável de poder que está ocorrendo no mundo. O Império está disputando e lançando todos os elementos que pode na mistura, por mais incoerente, inábil e estupidamente que o faça, porque temos uma liderança muito ruim nesse momento. Tudo isso pode causar um conflito global. É fácil imaginar isso acontecendo. Veja o Zelensky agora, falando sobre ir ajudar na luta contra o Irã. E essa não é uma declaração insignificante, quando se considera a capacidade produtiva que ele construiu para drones, a habilidade com que os fabrica e o talento que tem ao seu redor para usar esses drones nesse novo tipo de guerra assimétrica. Transmita isso a quem quer que seja, mas ele está falando sobre transmiti-lo aos Estados Unidos e seus aliados no Golfo, tais como são. Aliás, você sabe, houve um indivíduo que disse, acho que foi Churchill, ele disse tudo, não foi, em algum momento ou outro, que a única coisa pior do que ter aliados é não tê-los. Veja com que rapidez Trump está se desfazendo de nossos aliados. Quero dizer, de nossos aliados realmente importantes. Ele está se desfazendo deles. Já se desfez deles. Prima facie, ele já se desfez daqueles no Golfo. Eles não querem ter nada a ver conosco. E assim que formos derrotados, eles vão se livrar de nós, se o Irã não tiver feito antes. Olhe para a Europa. Veja o que a Europa está dizendo. A Espanha meio que começou isso de uma forma muito ética e moral, na minha opinião. Mas agora isso está acontecendo por razões de realpolitik e também por razões de revanche contra Trump. Nós não vamos estar com você. Não estamos com você. Então, com que você vai para o Golfo, Donald? Você vai para o Golfo com a Marinha dos Estados Unidos e talvez aquele estado vassalo, Israel, ou não Israel, mas a Grã-Bretanha, eu os coloco na mesma categoria agora, cuja marinha é tão formidável que eu poderia vencê-la com minha marinha de caixa de areia. Então isso é realmente estúpido. Não consigo dizer de forma melhor que isso. Não sei por que estamos fazendo isso, exceto pelo fato de que Trump está preso por Netanyahu e pelo dinheiro dele e de Miriam. E ele está absolutamente focado em tirar a atenção do povo americano dos arquivos de Epstein. É a única explicação que consigo imaginar. Bem, se você pudesse, eu acho, voltar. Não necessariamente para o planejamento de guerra, mas para a diplomacia. Quais são as possibilidades para os Estados Unidos? Porque essa é a minha principal preocupação. Quando grandes potências enfrentam grandes riscos e veem suas opções se tornando cada vez mais limitadas, muitas vezes se observa desespero. E você não quer ver isso quando está lidando com potências nucleares como os Estados Unidos e Israel. Claro, Israel é mais imprevisível. Mas quais são as opções para os Estados Unidos? O que ele realmente poderia fazer neste momento? Porque veja, o Trump pode declarar vitória e ir embora, mas os iranianos, eles estão falando sobre um acordo político permanente. Isso significa retirar as tropas da região. Eles querem reparações, que poderiam ser obtidas taxando os países que usam o Estreito de Hormuz, ou até exigindo que os países vendam seu petróleo em yuans chineses, se quiserem passar por lá. Quero dizer, há muitas coisas que eles podem fazer para alcançar seus objetivos de guerra. Então, o que os Estados Unidos podem fazer agora? O impedimento para todas as coisas que você acabou de mencionar, e esse não é o único impedimento, é claro, são também os iranianos, que são um obstáculo principal. Araki foi muito claro sobre isso. Como podemos confiar em vocês novamente? Até um dos iranianos, não me lembro se foi Larijani ou quem, ele supostamente matou. Agora essa é a tática favorita do Bibi, entrar e matar indivíduos, como se isso fosse mudar alguma coisa. Mas eles disseram,
Se vocês trocarem de presidente, conversaremos. Eu não os culpo. Eu não os culpo. Você gostaria de conversar com esse cara de novo? O Putin gostaria de conversar com esse cara de novo? A não ser para fazê-lo suspender as sanções, o que aparentemente aconteceu um pouco, pelo menos outro dia. Consigo imaginar essa ligação. Vladimir, você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar a controlar os preços globais do petróleo. Ah, claro. Ok, o que você vai me dar? Bem, vou deixar algumas sanções sobre você. Ok, eu vou te ajudar. Agora ele vai sair e provavelmente não vai ajudar em nada. Mas esse é o Trump. Ele está tendo a própria abordagem estratégica de negociação de Trump virada contra ele. Ele colocou essas pessoas em posição de vantagem quando se trata de negociar. Mas quanto ao seu ponto, acho que o obstáculo para qualquer coisa que possa acontecer diplomaticamente, por mais forçado que esse termo seja com ele, é Netanyahu. Porque Trump teria que dar a Israel uma ordem direta para cessar e desistir, para que qualquer coisa funcione diplomaticamente. Eles não vão. Netanyahu irá até a morte dele e de seu estado antes de desistir. Essa é a realidade, eu acho. Então, Trump está preso nisso. Ele está preso ao fato de que essa é a postura de Bibi, e ele não vai mudar. Como Trump muda, Bibi se recusa a desistir, e não falando apenas disso. Estou falando do Líbano também. Ele está obcecado com o Líbano. Está conseguindo que mais 2 estados se juntem ao processo na CIJ, no TPI. Mais 2 estados aderiram. E disseram que um dos motivos pelos quais se juntaram foi o tratamento dado ao Líbano neste momento. Certamente os outros motivos são os mesmos que a África do Sul citou quando apresentou a petição originalmente. Mas eu diria que provavelmente haverá 50 estados inscritos nesse caso antes que Israel termine. Especialmente se esta guerra continuar do jeito que está agora. Se Israel ainda for um estado até lá. Então esse é o obstáculo. Bibi é o obstáculo para que haja negociações significativas. Não que os iranianos confiassem em Trump, mas talvez fosse possível fazer algo, especialmente com a ajuda de Oman, que sempre atua tão bem. Mas não com Bibi. Bibi não vai negociar. De novo, continuo voltando à questão de como isso poderia ter sido feito. Porque se você examinar boa parte da literatura, especialmente por volta de 2012 e 2013, quando havia muita discussão, pelo menos nos círculos acadêmicos, sobre invadir o Irã, verá que a conclusão era quase sempre a mesma. Isso apenas nos envolveria, se espalharia, seria incontrolável, se tornaria a guerra longa definitiva. Um desastre. Mas como é que, novamente, com todos os problemas, a maioria deles deveria ter sido previsível e prevista? Eu ouvi Trump afirmar que ninguém, nenhum dos especialistas, poderia ter previsto que o Irã atacaria todas essas bases dos Estados Unidos pela região. Isso é uma mentira descarada. Não, isso é uma spray frank. Quer dizer, existivesse você e... Eu não sei se o General Kane entrou. Sabe, talvez nem 5 americanos saibam disso, Glenn. Talvez 5 saibam. Eu só sei porque estava lá quando o ato foi criado e quando Powell o implementou. O chefe do Estado-Maior Conjunto agora é igual ao secretário de Defesa quando se trata de aconselhar o Conselho de Segurança Nacional, seu próprio chefe, o secretário de Defesa e, o que é mais importante, o presidente. Powell fez isso 2 vezes ao implementar esse novo procedimento. 2 vezes ele teve um chefe dissidente no Estado-Maior Conjunto. Ele foi direto ao presidente, apresentou a discordância, e o presidente, em ambos os casos, decidiu a favor do chefe do Estado-Maior. Então ele teve que voltar e dizer ao chefe e ao secretário de Defesa, que ficou do lado do chefe uma vez, você perdeu. Esse é o poder do presidente agora. Ele pode falar diretamente com o presidente por conta própria. A maioria dos mais espertos, incluindo Powell, subia e dizia ao secretário, vou ver o presidente porque não concordo com o senhor secretário. Eles nem precisariam fazer isso, na verdade, mas é apenas uma questão de boa conduta.
De qualquer forma, você tem que conviver com o secretário. Ele é o seu chefe, afinal. Essa é uma nova disposição. Quem podia ir a qualquer momento. E me disseram que ele foi. Não sei com que intensidade ele fez isso, mas me disseram que fez. E uma das pessoas que foi demitida por causa disso era um almirante da Marinha de 3 estrelas. Um dos membros mais importantes do Estado-Maior Conjunto, o diretor do Estado-Maior Conjunto. Ele é o J3, por assim dizer. Ele é o cara operacional do Estado-Maior Conjunto. Eles o demitiram. Hegseth disse que o mandou de volta para a frota porque ele discordou de algo ou algo assim. Não sei exatamente do que ele discordou. Hegseth não explicou. Então isso, e o que Kane disse, acho que pelo menos serviu como uma leve resistência. Trump ignorou completamente. Então o homem que ele tirou da obscuridade e da aposentadoria, promoveu de 3 estrelas para 4 estrelas e colocou na cadeira de presidente alguém que você pensaria estar totalmente alinhado com Trump, discordou até certo ponto. E Trump não deu a menor atenção a isso. Nenhuma atenção. Isso mostra que nenhuma discordância vinda dos militares, independentemente de como fosse apresentada, provavelmente seria aceita por Trump. Ele tem muita gente para dizer o contrário, incluindo Laura Loomer e outros que realmente entendem de operações militares, como sua chefe de gabinete, que acabou de... Vou parecer um completo idiota dizendo isso, mas ela acabou de ter câncer de mama no momento mais oportuno para gerar simpatia pela Casa Branca. Eu adoraria ver esse raio-x. Gostaria de saber, não dá, como eu poderia dizer algo assim, porque essas pessoas são mentirosas, são trapaceiras, fazem o Bibi Netanyahu parecer decente quando se trata de propaganda e das mentiras que saem da boca deles. Eles fariam qualquer coisa para se manter no poder, qualquer coisa para ganhar mais dinheiro de forma desonesta. Você viu aquele relatório sobre quanto dinheiro a família deles possivelmente já recebeu até agora? Mais de 200 bilhões de dólares, com Jared Kushner sendo a principal figura nisso. Ele se tornou uma figura tão proeminente que me disseram que Trump chegou a repreendê-lo por tornar tão visível o que está fazendo, enquanto supostamente atua como enviado especial do presidente Trump. Eles estão acumulando uma fortuna para si mesmos, e nós apenas assistimos. Mas não dá para chegar até Trump. Não dá para alcançá-lo com o tipo certo de conselho, eu acho. Culpo os militares por não serem mais diretos com ele, mais constantes e mais corajosos. Mas sabe, veja esse cara que acabou de se demitir do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Acho que ele era o diretor, seja lá o que for. Veja a reputação desse cara. Ele era um filho da mãe, um cara puramente maga. Ele dizia algo como, vamos jogá-los todos aos lobos e tirá-los do país, e coisas desse tipo. E agora, de repente, ele escreveu essa cartinha simpática e renunciou. Ele diz na carta que é principalmente por causa da guerra com o Irã. É uma guerra estúpida. E no penúltimo parágrafo, ele fala sobre a morte da esposa. É uma carta comovente. Mas a gente esquece, assim como esquecemos com Charlie Kirk, esquece que tipo de reputação esse cara tinha antes de ser assassinado, antes de ver a luz sobre Israel. Quando ele foi assassinado, era venenoso. Tinha uma boca tóxica, falava coisas terríveis. E isso é muito verdadeiro em relação a muitos desses porta-vozes do MAGA que agora mudaram de lado, sabe? Porque essa é uma guerra estúpida ou porque outras coisas aconteceram, como esse afeto incrível que temos pelo Estado de Israel. E o mais recente desdobramento é que finalmente está caindo a ficha de que algumas dessas pessoas estão envolvidas nisso, incluindo o próprio secretário de Defesa, por Deus, por Jesus. Ele está tendo uma reunião hoje, no dia de São Patrício, na Casa Branca ou no Pentágono. Não é obrigatório, mas o secretário de Defesa o convida para esse culto cristão de oração. Não dá para inventar uma coisa dessas. Isso é horrível. Ok, a sua versão de Cristo. Estamos indo atrás do Armagedon. Estamos indo atrás do fim dos tempos. Interceptamos? Bem, não interceptamos. Elas foram enviadas para nós voluntariamente.
essas mensagens. Recebi uma esta manhã, uma mensagem realmente articulada de um contratado no Oriente Médio que está muito irritado com o fato de ter que participar dessas reuniões em que falam sobre essa campanha ser por Deus e por Jesus. Não pega bem quando você argumenta que o objetivo da guerra é remover uma teocracia. E esses são os argumentos que você apresenta. Substituir Armagão. Sim, eu esperaria que se o argumento é que o outro lado é composto por fanáticos religiosos, então seria de se esperar alguns argumentos racionais para contrariar isso. Mas não sei. Os iranianos, seus argumentos, sua defesa, seu comportamento, tudo parece racional. Eu não vi esse ato irracional sobre o qual continuam nos falando, de que eles são esses mulás irracionais que só querem destruir o mundo. Parece extremamente racional para mim. Do ponto de vista militar, o que eles estão fazendo é a essência da racionalidade. Os alvos que estão selecionando, a precisão com que os atingem, as desculpas que oferecem a um membro do Golfo quando atingem algo que não era exatamente o que pensavam que seria ou algo assim. Mas não é fácil fazer esse tipo de coisa. É difícil. E mesmo assim eles estão fazendo, estão se esforçando para fazer. Diferente de Israel, simplesmente mal é versículo aqui em vista. Força versão povo, queremos assassiná-lo. Eu vi uma entrevista com o presidente do Irã também, uma entrevista americana, em que o âncora do noticiário perguntava por que vocês atacariam nossas bases? E ele fica ali um pouco perplexo, como quem diz, do que você está falando? Vocês nos atacaram, temos que nos defender. Parecia que queriam que ele se desculpasse, ou algo assim. Não sei, foi muito estranho de assistir. E você começa a se perguntar, onde está a autorreflexão nisso? Onde está a racionalidade? O mesmo acontece agora, com esses relatos de que talvez os russos, bem, estou supondo que sim, talvez, tenham compartilhado informações de inteligência com os iranianos sobre alvos americanos. É como se dissessem, como ousam? Quero dizer, depois de 4 anos contribuindo para a morte de dezenas de milhares de russos, oferecendo suas armas, sua inteligência, sua logística, sua munição, seu planejamento de guerra, tudo. E agora ouvimos um boato de que eles compartilharam informações. E isso, de alguma forma, é inaceitável. É simplesmente muito estranho. Eu entendo. Talvez há apenas 3 semanas, um dos meus colegas, normalmente simpático e empático, disse: como você pode dizer que é possível conectar a Ucrânia e o Levante? E eu respondi: apenas espere. Apenas espere. Zelensky vai aproveitar a oportunidade. Grande parte dessa questão de expansão é exatamente isso. Essas pessoas que cultivamos de uma forma ou de outra, especialmente na Europa, decidem que vão tirar proveito desta ou daquela brecha. E elas aproveitam, e antes que percebam, têm um problema sério nas mãos. Olhe para a UE e esse negócio do GNL do Ártico russo. Eles aprovaram aquela regra, lei, seja lá o que for, lá por volta de 2022, que entraria em vigor depois de 5 anos. Eles não comprariam mais esse GNL do Ártico realmente superior que transportavam em seus próprios navios. Assim podem levá-lo até Bremerhaven, ou Le Havre, ou qualquer outro lugar, em seus próprios cascos. É um acordo muito vantajoso. Putin recebe o dinheiro adiantado e eles ficam com tudo em seus navios e com o GNL de que precisam. Você realmente acha que em janeiro de 2027 eles vão parar de fazer isso? Mas é isso que a lei diz. Eles têm que parar de fazer isso. Eles acabaram de comprar a maior carga que já compraram. Compraram cada pé cúbico de GNL do Ártico destinado à Europa. Não os culpe. Quero dizer, as economias deles vão ser arruinadas se não tiverem essa energia. Então essas são as coisas complicadas que eles estão fazendo uns com os outros. E eles realmente não entendem como todas essas coisas estão conectadas. E eles vão entender, e muito, como tudo isso está conectado quando o West Texas Intermediate e o Brent Crude estiverem por volta de $200.
E eu já vi isso acontecer. Vi algo equivalente quando tivemos o embargo do petróleo árabe, e eu nem conseguia dirigir até Washington saindo de Fort Monroe, na Virgínia. As filas nos postos de gasolina eram longas demais, e se você entrasse no fim da fila, sabia que quando chegasse a bomba, ela já estaria vazia. Estamos vendo a possibilidade de isso acontecer de novo. We're looking at prospects for that again. Well, just as a last question, then, Bem, what- essa é a how última do you pergunta. predict this Como você vê going essa to guerra se develop from here? desenrolando I a know partir there's daqui? too many Eu sei que há muitas variáveis variables, many things desconhecidas, can happen muitas and go coisas que wrong. podem acontecer Well, I ou guess dar what's errado. realistic Mas o for que é realista para o Iran Irã to alcançar achieve, e para o lado for the americano e israelense American nesse Israeli contexto? side on that? Quero dizer, não há I mean, como there's no going voltar back on atrás, this. pelo menos não ao que era antes da So, guerra. Então, para onde você acha que think isso está this is indo? heading? Like, Seja durando um mês yeah, ou um last for a ano, month como isso or a termina? year? How will this end? I could see, not very Eu poderia imaginar, not very não muito realistic, claramente, não de forma muito realista, e não estou esperando por but I isso, could see mas eu Trump poderia imaginar having Trump an epiphany, tendo de repente uma epifania, one como like teve, he por had, exemplo, for em example, relação à Ucrânia. with regard to Aparentemente, Ukraine, pelo menos durante a apparently, at campanha. least during the Quero dizer, eu campaign, ouvia constantemente e ele continuava dizendo que iria acabar com aquela guerra e faria isso imediatamente. that he was gonna Acho que ele stop realmente the war estava and genuinamente do it comprometido com forthwith. isso. I think he Então ele se really deparou was com a genuinely realidade. committed to that. Mas se ele vier em um momento como aquele e perseverasse e simplesmente dissesse, vencemos, estou fora, And he just said, dissesse, vi avner berg, e dissesse, agora é que sei. that's it, and turned to Bibi and said, over to you. Bibi would have to quit, or he would have to Bibi go teria que full renunciar Monty. ou teria que ir até o If he fim. went full Monty, E se ele fosse até o fim, estaria sozinho, completamente e totalmente sozinho, acho que até mesmo afastado do presidente americano nesse ponto. Então isso poderia ser ruim para o Irã naquele momento, mas seria bom para eles e bom para a região, acredito, a longo prazo, desde que conseguíssemos conter as consequências. Portanto, se Trump de repente decidisse, eu não tenho futuro como vigarista, como presidente ou como qualquer outra coisa, a menos que saia dessa confusão em que me meti, e a tendência dele fosse declarar vitória e sair. Isso poderia acontecer. That could happen. Yeah. É. Well, Bem, tomara que Ismael the bem. Iranians let him and Yeah, I don't Acho que eles não manteriam isso. Sério, não acho mesmo. Eles talvez continuem atacando Israel, talvez, mas não acho que manteriam a parte global disso. part of it. no. Não, não é. Bem, é difícil dizer no momento. Mas é claro que eu não acho, se esta guerra continuar por meses e meses, que vai ser muito devastadora. Todo mês fica mais difícil sair. É. Porque eu continuo insistindo nesse ponto. Os iranianos não podem se dar ao luxo de ter os Estados Unidos e Israel voltando novamente em alguns meses. Mas eu acho que depois disso, se continuar por algumas semanas ou 2, 3 meses, acho que isso será um... Não acredito que alguém vá voltar por eles no futuro. É isso. A menos que armas milagrosas sejam criadas para abrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, não. Acho que a dissuasão não exige vitória. Não se trata de negação, mas de aumentar o custo. Esse seria eficiente. It's interesting what you just said keyed me to this. É interessante o que você acabou de dizer. Isso me fez pensar nisso. Eu não tinha refletido sobre isso, exceto de forma indireta ou por outro ângulo. Tenho todos os meus mapas espalhados aqui no chão da sala. Uma enorme coleção de mapas, especialmente daquela região. Eu costumava entrar nos meus seminários e dizer aos meus alunos, quando apresentavam nossos estudos de caso, e eles entenderam o recado depois de uns 2 ou 3 seminários. Nunca venham aqui me apresentar, ou apresentar ao resto do seminário, um estudo de caso sem um mapa, ou mapas no plural, porque não dá para fazer isso sem um mapa. A geografia é importante. Tudo isso para dizer que o que você acabou de mencionar me lembrou que há certas coisas que são quase imutáveis, como a geografia dos estreitos, pontos de estrangulamento e o relevo em geral. Você realmente não pode se livrar deles,
enquanto continuarmos fazendo negócios da maneira como fazemos no mundo, o que é um grande componente desse conflito, Glenn. Nós não queremos essa rota. Essa é a rota sul da iniciativa do Cinturão e rota da China. E ela é totalmente terrestre, não marítima. Não requer nenhuma via aquática. Nós não queremos isso. E também não queremos outras rotas que atravessam o coração da Rússia e da Ásia Central, porque isso nos tira do nosso domínio. Somos uma nação marítima. Perdemos nosso domínio se a maior parte do comércio mundial passar por terra. Além disso, é mais barato transportar por terra. Então essas realidades geográficas estão voltando para nos assombrar. Bem, a geopolítica é o estudo de como a geografia influencia a política. O que você está mencionando é o medo expresso no início do século XX por Halford Mackinder, o geógrafo britânico, ao observar os russos construindo essas ferrovias intercontinentais. A preocupação deles era que, no passado, as ferrovias apenas alimentavam o tráfego marítimo. Elas iam até a costa e de lá para os navios. Mas, de repente, com as ferrovias transcontinentais, elas poderiam substituir o poder marítimo. Assim, enquanto os britânicos estavam focados enquanto formos a potência marítima dominante, continuaremos dominantes, os russos de repente ameaçaram inverter essa lógica ao dar uma vantagem competitiva às potências terrestres. Isso influenciou de forma significativa tanto a política britânica quanto a americana desde então, no sentido de impedir que essas potências eurasianas se unissem. E é nisso que estou pensando agora em relação ao Irã. Se você leu The New Silk Roads, A New History of the World, de Peter Frankopan, entende como os impérios foram praticamente paralisados, de forma virtual por causa do poder econômico criado em um império rival ou concorrente ao mudar a rota comercial para o interior, em vez de pelo mar. Havia uma potência marítima, como os portugueses, ganhando muito dinheiro e cobrando as taxas que as viagens marítimas exigiam, às vezes até mais do que isso. E então, de repente, surge esse império interno, por assim dizer, e os persas tiveram um grande papel nisso também, provavelmente criando o império mais poderoso que o mundo já viu. Não Roma, nem do Oriente, nem do Ocidente, mas os persas. Eles usaram as rotas terrestres e tiraram os navegadores do negócio. É isso que a China está fazendo agora. É o mesmo padrão, só que ao contrário. It's a repetition the other way. Essa é a parceria da Grande Eurásia idealizada, conectando as potências terrestres da Eurásia por via terrestre. Esse é o projeto chinês do Cinturão e Rota. Há também o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, envolvendo Rússia, Irã e Índia. E claro, a Rússia quer ser uma ponte leste-oeste e uma ponte norte-sul. O BRICS também está facilitando isso. É a geopolítica sendo essencialmente reinventada. O pior pesadelo de Halford Mackinder, basicamente. No entanto, eu colocaria da seguinte forma. Eu seria otimista. Há outra dimensão nisso também. Acho que eles, os que mandam, os Rothschilds do mundo atual, não querem que isso seja exclusivo do hemisfério ocidental, especialmente da Europa. Eles poderiam abrir mão dos 340 milhões dos estadunidenses. Gostariam de ter o Brasil e o Canadá, mas poderiam ficar sem eles. E isso me incomoda, realmente me incomoda. A gente não entende isso. Eles poderiam criar, não uma autarquia, mas poderiam criar uma economia significativa sem nós. Sim, poderiam, porque é lá que está a maior parte do mundo. É lá que está 70% do mundo. Inclua a Europa nisso, e já chega a uns 75% do mundo. Inclua o Brasil e o Canadá e sobe para 76% ou 77%. E dane-se o resto. Temos o que queremos. Eles não querem fazer isso. Eles sendo principalmente, eu acho, os arquitetos chineses. Mas eles não nos conduzem em última instância. Agora sim. E é por isso que Xi Jinping é muito cauteloso com o que está fazendo. Acho que ele deve ter refletido muito e profundamente sobre aquela última declaração, em que agora ele vai substituir Bretton Woods, ele vai substituir o SWIFT, ele vai substituir tudo isso.
E ele vai desafiar o mundo com o renminbi como substituto do dólar. Esse é um passo real para eles, porque eu sei que a escola central do partido os alertou contra isso. É um destruidor de impérios, é um destruidor de grandes potências, quando se tem esse tipo de poder financeiro. Isso engana você, rouba seu bom senso, faz você viver do trabalho árduo dos outros. Sabe, eles compram sua dívida, em outras palavras, e deixam você continuar com seus modos baseados no lucro. E Xi não queria isso, mas agora ele engoliu o sapo. Bem, eu achei que não é um desenvolvimento ruim. Acho que a razão pela qual existe um instinto contra as potências terrestres da Eurásia criarem essa conectividade não marítima é porque no século XIX era o Império Russo e ele poderia ter se tornado um hegemon na Eurásia. Isso era uma ameaça para os britânicos. No século XX foi o Império Soviético. Eles poderiam ter formado uma hegemonia soviética na Eurásia. Mas agora, no século XXI, não há hegemon. A China não pode dominar sozinha. A Rússia não pode. O Irã não pode. A Índia não pode. Porque, sabe, não há um único centro de poder. Naturalmente haverá algum equilíbrio suave entre eles. Então os Estados Unidos não enfrentariam um império eurasiático que viesse atrás deles. Na verdade, eu diria que se os Estados Unidos recuarem, eles mesmos se conteriam, se equilibrariam um pouco. Mas Não acho que eles queiram fazer o que acabei de descrever. Se tiverem que fazer, farão. Eles vão nos ostracizar. Imagine só, vizinhos benignos ao norte e ao sul. As vantagens que tivemos por uns 200 e tantos anos, tanto como um país nascente, uma colônia da Grã-Bretanha e depois como uma entidade nacional, todas essas vantagens apagadas num segundo, porque todos ao nosso redor são hostis à nossa existência, economicamente e filosoficamente hostis à nossa própria existência. nesse sentido, Trump poderia ser visto como um homem de paz, por causa da forma como os Estados Unidos, a Rússia e a China se uniram e superaram desconfianças históricas entre si. E como a Rússia e o Irã, depois de séculos de antagonismo, agora estão mais próximos, quero dizer. Foi preciso que nós fizéssemos isso. Foi preciso que nós mudamos. Agora é uma questão de construir confiança. Não era o que se pretendia. Mas talvez algo bom possa surgir de todas essas histórias horríveis que estamos vendo hoje em dia. Precisamos de uma liderança melhor. Precisamos de uma liderança melhor. E precisamos de Israel. Concordo plenamente. Na Europa também. Enfim, sei que você tem compromissos. Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por ter vindo. Brace and braids, sir. Que se diz.